Bom dia a todos do quinto ano, espero que estejam me ouvindo, estejam vendo esse vídeo. Bom, hoje nós veremos um assunto interessante, e esse assunto está justamente na página 38, tá? Página 38. E do que se trata? O título é As Diferentes Línguas da América do Sul. Pois é. Bom, para que a gente possa entender, né, todo o território do mundo, existem diversos tipos de línguas, né? A gente sabe que o português não é unânime. Pois então. E entre essas informações, uma das mais específicas para onde nós moramos, que é na América do Sul, a gente tem que pontuar que são várias línguas na América do Sul, tá? No caso do Brasil, o português ele já foi dominado, digamos assim, com mais tempo. Levou-se mais alguns anos para que isso ocorresse de fato, a vias de fato, né? Voltando um pouco na questão da história, por exemplo, os índios, quando os portugueses colonizaram o Brasil, eles tinham sua língua, que era a Tupinambá, né? E o que acontece? Acontece que os portugueses, por querer que o território fosse predominantemente deles, pertencesse a eles e a ninguém mais, eles exigiam e faziam com que os indígenas perdessem totalmente, digamos assim, o hábito de falar a sua língua original e aprendesse, por sua vez, a língua portuguesa, né? Ou seja, eles impuseram aos indígenas, né? Não só isso, mas há muitas outras coisas, até mesmo a religião católica foi imposta pelos portugueses para os indígenas. A ideia principal, digamos assim, era que quanto mais a população falasse o português, né, português colonial, seria muito mais viável para que outros não dominassem, né, porque eles iam ter predominância portuguesa, né, na sua fala, nos seus trejeitos, na sua religião, na sua cultura, enfim. Eu anotei aqui que algumas têm a mesma origem do indo-sueco, inglês e português. Vieram do proto-indo-europeu, que nome estranho. Mas esse proto-indo-europeu, é como se fosse a fala raiz, certo? Que dali foram surgindo muitas outras, né? Foram surgindo outros tipos de línguas, né? Vamos assim dizer. E se espalhando por todo o planeta Terra, de certa forma. Esse idioma que tem origem tanto oriental como ocidental, é como eu acabei de falar. Esse idioma que é um pouco esquisito em ser dito, mas está no livro, que é o proto-indo-europeia, isso mesmo, que é a língua raiz, foi se expandindo para o ocidente e para o oriente, tá, gente? O português brasileiro, o nosso, ele só pôde se difundir depois de 200 anos, isso após a colonização, certo? Para se consolidar. Como eu disse, o Tupinambá era o mais usual aqui no território brasileiro, e a imposição dos portugueses fizeram com que o Tupinambá fosse sendo escasso, né? Ele foi perdendo espaço. E a linguagem portuguesa foi predominante, não somente pelos próprios portugueses, mas foi repassado e imposto para os índios, tá? Outro ponto importante que vocês deveriam entender é que na linguagem portuguesa, no que nós falamos no nosso dia a dia, ele tem uma certa miscigenação. Ou seja, ele não é o português clássico dos portugueses, tá? Lógico, teve sua influência, mas, porém, né,
temos outras influências além do próprio português de Portugal. Essas influências são africanas, de outros imigrantes, certo? E africanos, eu estou falando dos escravos que aqui estavam nessa época, compreendem? Então, olha, vejam só. Por exemplo, aqui diz: nos Estados Unidos, o número de línguas catalogadas chega a 231. Dessas 220 estão vivas e 11 extintas. Das vivas, 196 são indígenas e 24 não indígenas. A mãe de quase todas é essa daqui. Eu acho que acabei pronunciando errado. Porto-indo-europeu. Essa daqui, gente, ó, essa daqui que não vai dar para ver, e eu espero que vocês olhem pelo livro, essa daqui, linguagem porto-indo-europeu, é a raiz de todas as outras. Por isso que nós vamos ver ela como a linguagem, a língua mãe, vamos assim dizer, e aí ela se distribui em várias outras. Exemplo, indiano, sânscrito, indiano moderno, americano, persa, iraniano, germânico, gótico, francês, italiano, espanhol, português, catalão, romeno. Entendem? Essa daqui, que a pronúncia é um pouquinho esquisita, Porto, hífen, indo, Porto, indo, hífen, europeu. Esta é a língua raiz. Ela foi a que deu origem a todas essas outras que aqui estão, certo? Então, aqui nós temos um exemplo simples, né? Simples. Por exemplo, nós temos aqui: vamos aprender como se pronuncia bom dia em diferentes línguas que estão presentes na América do Sul. Lembrando que na América do Sul, que é onde nós moramos, existem muitas outras línguas distribuídas, certo? Diante dos países vizinhos, que nós fazemos vizinhança, fronteira e etc. Aí temos, no Brasil, o bom dia, que é o comum, o espanhol e buenos dias, eu acho que é isso, o quichua, vindoá, ou é windoá, eu não sei a pronúncia certa, e o francês, bonjour, fazendo biquinho. Enfim, vejam entendam. No resumo disso tudo, é para que vocês tenham noção de que a origem dessas línguas, como elas se distribuíram pelos territórios, tanto nacional como os estrangeiros, tanto oriental como ocidental, né? E também compreender que quando, mais uma vez repetindo, quando aqui os colonizadores estiveram, ninguém falava português, né? A linguagem era o tupinambá, que era o originário dos indígenas, né? E, refrescando a memória, foram impostos aos nossos indígenas, a população indígena, a forma de se expressar, de falar, a disseminação de culturas, de religiões, de forma de religiões, que vamos dizer que para a gente seria um tipo de religião, mas seria um tipo de divindade para os indígenas, e muitos outros. E os motivos, sempre lembrando, os motivos era a ocupação do território e fazer com que essas populações também não tivessem direitos, apenas deveres a cumprir, né? Muitos foram disseminados, outros foram escravizados e assim por diante. Aí nós temos esse texto, né, que é a hora da leitura, que eu gostaria que vocês fizessem, tá? Fizessem atentamente essa leitura. Eu posso até falá-la aqui, mas as respostas eu não vou dar. Vocês terão que buscar. E diz assim: muitas línguas correm o risco de desaparecer na América do Sul. Linguistas calculam que mais de 400 idiomas, grande parte de origem indígena, estão ameaçados de extinção. Leia o texto a seguir. Título: As línguas que a América do Sul quer salvar. No fim do mundo, lá na Patagônia, há uma língua que está a ponto de morrer. O Tehuelche, eu acho que é isso. Os falantes que restam, segundo dados da Unesco,
podem ser contados nos dedos de uma mão. Tem pouca gente, viu, galera? São palavras, sons, uma cultura inteira que corre o risco de desaparecer. Não é o único caso na região. Existem na América do Sul 420 línguas ameaçadas de acordo com o Atlas Mundial da Unesco das Línguas em Perigo. A organização calcula que existam entre 8,5 milhões e 11 milhões de pessoas que falam esses idiomas. Quando uma língua morre ou adormece, como preferem os linguistas, não se apagam apenas as palavras, mas também uma cultura, uma forma de vida, uma maneira de ver o mundo. O Brasil é o país com maior variedade linguística na região, mas ao mesmo tempo é o que tem mais línguas em perigo, 178. No Brasil, muitas línguas pequenas sobrevivem até agora pelo pouco contato que tiveram com o mundo exterior. Mas agora a ameaça é maior ao serem invadidas pela civilização. Esta é a realidade de outros países, principalmente na região amazônica, afirma o linguista Christopher Moseley. Então, nós temos aqui uma sala de aula, né, que está representando muito bem essa situação. Logicamente, a base do ensino dessas crianças vai ser a mesma base que vocês têm. Português, matemática, história, religião, eu não sei. A mesma base. E dentro desse processo, queira ou não, existe um processo em que há uma transformação, há uma mudança na forma de se expressar. E quando ele é deixado para trás, como aqui é citado, não é apenas a forma de expressar, a linguagem que vai ficar para um passado, mas toda a história, toda a tradição e toda a cultura. Aí aqui diz, sala de aula com professor cacique e crianças de etnia Guarani, Escola Estadual Indígena do Ensino Fundamental, Almerinda de Melo, na aldeia Taecoá, Porã, Salto do Jucuí, Rio Grande do Sul, Brasil. Continuando. Não há uma receita a seguir para salvar uma língua. E esse é um processo que pode durar décadas, afirmam os linguistas. Outro caminho para manter um idioma vivo é seu uso pelas gerações mais jovens nos círculos sociais através das novas tecnologias. Há sinais alentadores de que os jovens em pequenas comunidades estão utilizando seus próprios idiomas, por exemplo, em mensagens de texto, afirma o editor Atlas. Ou seja, aqui, para que não cause, digamos assim, o fim total, né? Tem um incentivo, assim como nós utilizamos a tecnologia, a informática, o WhatsApp, o Instagram, existe um grande incentivo para que essas pessoas, dentro do mundo da tecnologia, dentro do mundo que hoje está tão globalizado, ao invés de estar utilizando o nosso linguajar, o português, né, o que seria ideal para a gente, mas que eles, pelo contrário, utilizem o mais tradicional possível, a sua fala mais tradicional possível, para que isso não deixe, para que a tecnologia, vamos dizer assim, não cubra essas tradições, essas culturas, tá? Poucos falantes, diz um outro pedacinho de um texto aqui. O paraguano da Venezuela, o iquito do Peru, o aruá do Brasil, o leco da Bolívia, são línguas que não superam os 40 falantes. Há na América do Sul algumas línguas em maior perigo que outras, algumas com menos falantes, com menos apoio governamental e com menos programas que lutem por sua revitalização. Há no mundo cerca de 6.000 idiomas, sendo que metade deles deverá desaparecer até o final deste século, segundo cálculos do Unesco. Então, assim, é preocupante. Gente, não deixa de não ser preocupante, porque é uma cultura antiga, uma cultura que é tradicional, principalmente nos povos indígenas, nesses que vocês acabaram de ouvir, que foram citados aqui. Eles são importantes, sim, e eles deveriam permanecer, né? Deveria se ter um esforço até das políticas públicas para que essa fala, esse linguajar não se dizimasse com o tempo. Seria muito importante, né? O remanejamento dessas línguas para não se desfazer.
E aí nós temos só vou citar as questões, mas não vou trabalhar com vocês as respostas. Primeiro, qual o tema abordado no texto? Tá? Segundo, quantas línguas correm o risco de desaparecer no Brasil? De acordo com o texto, o que pode ser feito para manter uma língua viva? Tudo isso está nos textos, certo? E quarto, que língua é falada no Brasil por apenas 40 pessoas? Não vou citar, não vou dar respostas, apenas fiz a leitura dos questionamentos. Vocês é que vão buscar, tá bom? Caso estejam erradas, a gente faz a correção. Agora é com vocês, turma, tá? Então é isso. Se cuidem, estou encerrando a aula aqui agora e vamos para a próxima, tá bom? Beijo!